Quando os Estados Unidos impuseram à China uma nova onda de tarifas, a expectativa era simples: a pressão econômica forçaria a China a recuar. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, a China respondeu com uma estratégia que está sendo construída há anos, visando não apenas produtos americanos, mas também a base da influência econômica dos Estados Unidos. Impuseram tarifas sobre setores-chave, sim, mas isso é apenas a superfície. Nos bastidores, a China está garantindo cadeias de suprimentos críticas, apertando o controle sobre recursos raros e fechando acordos com rivais do Zelensky para enfraquecer a alavancagem dos Estados Unidos globalmente. Não se trata de uma retaliação imediata, mas de mudar o equilíbrio de poder ao longo do tempo. Hoje, vamos explicar tudo: o que está acontecendo, por que é importante e como está mudando a economia mundial. Em fevereiro de 2025, os Estados Unidos geraram tensões econômicas ao impor novas tarifas sobre mais de 60 bilhões de dólares em produtos chineses. Não foi uma decisão repentina, mas parte do impulso contínuo de Trump para trazer de volta a fabricação americana. As novas tarifas afetaram áreas-chave como peças de computador, materiais para veículos elétricos e recursos básicos necessários para a tecnologia moderna. O objetivo era pressionar a China a mudar suas práticas comerciais. Mas a realidade é que gerou uma resposta que foi muito além do simples comércio. Enquanto os Imersiwa enquadraram isso como uma proteção dos empregos americanos, a China viu como um ataque não apenas à sua economia, mas à sua posição no mundo. A resposta da China não foi precipitada nem emocional. Dentro de poucos dias, anunciaram tarifas atingindo 35 bilhões de dólares em produtos americanos, focando em agricultura, energia e carros. Mas não se tratava apenas do que eles atingiram, mas onde. A China focou em indústrias ligadas a regiões políticas importantes no Zemiwara, como soja do meio oeste e petróleo do Texas. Não se tratava apenas de prejudicar a economia, mas de criar pressão de dentro dos muros, sabendo que os negócios afetados iriam se opor a essas políticas. Mas isso é apenas uma parte. Além das tarifas, a China fez novos acordos comerciais com países como Brasil, Rússia e até México, encontrando novos fornecedores para reduzir a necessidade de produtos americanos. Enquanto os Ilesnewa estavam focados em aplicar pressão, a China estava silenciosamente construindo uma nova estratégia. Enquanto a maioria das pessoas se concentrava nas tarifas, a China usava silenciosamente uma de suas ferramentas econômicas mais fortes: minerais raros. Esses são necessários para fabricar coisas como smartphones, carros elétricos e até equipamentos militares. A China controla mais de 80% do fornecimento mundial. Após as novas tarifas do Subilere-Naiko, a China insinuou que poderia limitar a exportação desses materiais para os Iloilo. Não foi apenas um aviso, foi uma jogada inteligente para pressionar as indústrias das quais os Iloilo dependem para negócios e segurança. Imagine tentar construir tecnologia avançada sem os materiais brutos necessários para fazê-la funcionar. Esse é o tipo de pressão silenciosa, mas poderosa, que a China está usando. Não com ameaças barulhentas, mas com controle sobre os recursos dos quais o mundo depende. A China não parou nos produtos agrícolas, eles atacaram a indústria de energia dos Isirewa, adicionando novos impostos sobre o petróleo e gás natural liquefeito, GNL, dos Ilhéus. Isso é importante porque a China foi um dos maiores compradores de energia americana nos últimos anos. O impacto foi rápido. As empresas de energia dos Iproni perderam contratos, os embarques foram atrasados e os lucros caíram. Ao mesmo tempo, a China mudou seu foco, fazendo acordos de energia com a Rússia, países do Oriente Médio e aumentando sua própria produção de energia para depender menos dos Infower. Isso não é apenas um problema de curto prazo? Mesmo que as tarifas sejam removidas mais tarde, esses novos acordos de energia podem continuar em vigor, o que significa perda de receita e influência para os finalizados em um dos maiores mercados do mundo. Enquanto produtos como aço e soja atraem
Atenção! A verdadeira batalha está sobre a tecnologia. Os ZNLCU tentaram limitar o acesso da China à tecnologia avançada, proibindo a venda de chips de computador importantes e bloqueando empresas como a Huawei de fazer negócios com empresas americanas. A resposta da China foi investir pesadamente em sua própria tecnologia. O governo injetou dinheiro para fabricar seus próprios chips de computador, melhorar a inteligência artificial e construir redes 5G mais rápidas, tudo para reduzir a necessidade de tecnologia do Zenel. Mas aqui está a reviravolta. Em vez de desacelerar, a China derrubou essas ações. Isso pode ter tornado as empresas chinesas mais fortes. As empresas de tecnologia chinesas agora estão criando produtos que podem competir com os americanos ou até superá-los. Isso não é mais apenas uma disputa comercial, é uma corrida para ver quem liderará o futuro da tecnologia global, e a China está diminuindo rapidamente a distância. A China possui mais de 800 bilhões de dólares em dívida do governo do Zelensky. E embora vender tudo de uma vez prejudicaria a China também, mudanças pequenas enquanto compram podem abalar a economia global. Após as novas tarifas, a China começou discretamente a comprar menos dívida dos SKLNC, o que causou um efeito de onda, tornando mais caro para o governo do Zelensky pegar dinheiro emprestado, o que pode levar a taxas de juros mais altas para coisas como empréstimos imobiliários, empréstimos para carros e cartões de crédito. É uma forma silenciosa de pressão econômica, mas é muito eficaz. Os Siltraueguara dependem de países como a China para ajudar a financiar sua dívida. Se a China reduzir até mesmo um pouco, cria problemas financeiros que não podem ser resolvidos com tarifas. Uma das jogadas mais inteligentes da China foi construir relações mais fortes com outros países. Enquanto os Ilera estavam impondo tarifas, a China estava assinando novos acordos comerciais com a União Europeia, países do Sudeste Asiático e até formando parcerias mais próximas com a Rússia e a América Latina. O objetivo é simples: reduzir a dependência dos enquanto expande a influência da China em outros mercados. Isso não se trata apenas de evitar tarifas, mas de criar uma rede global onde os usuários têm menos controle. Para as empresas americanas, isso significa mais do que perder clientes chineses, significa enfrentar nova concorrência em mercados onde os NRSIR costumavam ter vantagem. À medida que a China fortalece sua posição ao redor do mundo, as empresas americanas podem achar mais difícil acompanhar. Enquanto os IMEA e a China dominavam as manchetes, o Canadá e o México lidavam com seus próprios problemas. Ambos foram atingidos por tarifas dos LERAs, o que os levou a responder com tarifas próprias. O Canadá focou nos produtos agrícolas americanos, enquanto o México impôs impostos sobre coisas como aço, carne suína e uísque. Mas é aqui que fica interessante. À medida que as tensões aumentaram, tanto o Canadá quanto o México começaram a construir relações comerciais mais fortes com a China. Essa mudança pode enfraquecer a influência dos Ipubrauelaré bem em seu próprio bairro, transformando antigos parceiros próximos em países que dependem menos dos Ipubrauelaré e mais da China. Um dos maiores impactos dessa guerra comercial não são apenas as tarifas, mas como as cadeias de suprimentos globais estão sendo remodeladas. Durante anos, os Ilhéus e muitos outros países dependeram muito da China para a fabricação. Mas com o aumento das tarifas e das tensões, as empresas estão repensando essa estratégia. A China previu isso. Eles têm investido em países como Vietnã, Indonésia e até partes da África para criar novas rotas de suprimento que não dependem das parcerias com os usuários. Isso não só ajuda a China a evitar riscos futuros de tarifas, mas também fortalece os laços com economias em desenvolvimento. Para as empresas americanas, isso significa custos mais altos para transferir a produção para outros lugares e prazos mais longos para ajustar. Não é apenas uma interrupção de curto prazo, é uma mudança permanente na forma como os produtos são feitos e movimentados ao redor do mundo. Os agricultores americanos são alguns dos mais atingidos por essa guerra comercial. A China foi uma das maiores compradoras de produtos agrícolas dos embolsimentos.
como soja, milho e carne suína. Mas após as tarifas, a China cortou suas compras, recorrendo a países como Brasil e Argentina. Para os agricultores, isso significou colheitas sem destino, preços em queda e dívidas crescentes. Alguns receberam resgates do governo para cobrir as perdas, mas isso é uma solução temporária. O verdadeiro problema é a longo prazo. Uma vez que a China encontre novos fornecedores, pode ser que não voltem para as fazendas americanas, mesmo que as tarifas sejam removidas mais tarde. Isso não é apenas uma questão econômica, é uma questão política. As comunidades agrícolas são eleitores importantes e sua frustração está pressionando os líderes do Zeleal a repensar sua abordagem. Quando os países impõem tarifas uns aos outros, não são apenas as empresas que sentem a dor, mas também as pessoas comuns. Isso acontece por meio de preços mais altos em bens como eletrônicos, roupas, alimentos e itens domésticos. O custo de muitos produtos aumentou por causa da guerra comercial. As empresas que enfrentam custos de importação mais altos muitas vezes repassam essas despesas para os consumidores. Por exemplo, os smartphones que dependem de peças fabricadas na China agora estão mais caros e as compras de supermercado também aumentaram.